Desde novo gostava de música. E lá meu pai tocava violão, tinha um violão em casa. Brincava com o violão direto, tirava som assim, sem saber os acordes com as cordas. Eu lembro que quando surgiu a Blitz ali por volta de 83, 84, eu era bem guri, eu adorava a Blitz, porque era uma música meio infantil e tal. Mas já cantava Dorival Caymmi, adorava Jorge Ben, João Gilberto. O pato vinha cantando alegremente, quen, quen, quando o marreco sorridente pediu. Vivo esperando e procurando um trevo no meu jardim, 4 folhinhas nascidas ao léu. Era meu universo de musical. Meu pai ouvia muita música, basicamente música brasileira, muita bossa nova. Então, de Tom Jobim, Vinícius de Moraes, Benito de Paula. A música está desde a minha infância, assim, eu cresci ouvindo música através dos meus pais. Eu comecei a tocar profissionalmente mesmo a partir dos 17, 18 anos. A gente teve muito no interior, passar as festas no interior do estado, em Gravatá, e a gente via de perto o São João, as festividades locais, a gente estava sempre presente nisso. E no próprio carnaval também a gente via as alaúças. Então já era um convívio com a cultura pernambucana desde essa época, sabe? Desde pequeno. E você viver essa atmosfera mesmo cultural, né? E aí tem Luiz Gonzaga, Jorge Deltinho, as coisas que eu via direto lá. Na minha família não tem músicos. Na verdade, os Ovelhas Negras fomos nós. De virar músico, né? De ser músico, mas na minha família não tem. E minha mãe ela já fez parte de teatro, né? Aí eu posso ter alguma coisa dessa genética de sangue nessa veia cênica, assim, na veia da arte, né? Minha mãe gostava de lavar roupa e cantar. Meu pai tem um bom gosto musical também. E, na época o vinil lá em casa só tinha coisa de qualidade e ali foi a minha referência total, junto com a cidade de Olinda. Minha casa, eu tenho uma irmã, Ganga Barreto, que ela é percussionista também, cantora. Ela é mais velha que eu, então ela sempre estava cantando, tocando algum instrumento. Minha infância foi muito musical também, pelo fato dos meus pais. Meu pai tocava violão, minha mãe tinha essa veia seresteira, né? Tocava violão na boemia. E tinha também uma vitrola boa com vinis, né? Desde a MPB até o rock dos anos 70, essa coisa toda. E meus irmãos também, algum toca bateria, eu toco guitarra. Eu comecei a tocar trompete na escola, né? A banda marcial da escola. Adolescente é que eu fui conhecer o rock. Minha irmã ouvia muito rock mais progressivo, que não era muito minha praia. Um John Lennon, Queen até gostava. Mas desde pequeno, eu lembro de aniversário que eu formava uma banda, assim, ouvindo música no aniversário, e eu era o baterista. Ficava tocando uma bateria no ar, assim. Cara, eu fui tocar adolescente, já fiz uma banda e tinha necessidade de ter as músicas próprias, já fui também parando para compor. Aí compus as primeiras músicas porque eu queria uma banda para tocar nossas músicas, eu não queria uma banda cover, porque eu não conseguia nem tirar cover nenhum. O máximo que eu só perto era Ramones e mesmo assim ainda dava uma na trave. Garotos Podres, Ramones, era Pixies, eram as bandas que a gente tocava no início. Tentava tocar um Dead Kennedys, mas era muito difícil. E blues, The Animals, muita guitar band, Stooges, essas coisas. Aí eu fui gostar de rock, hardcore. A gente começou tocando hardcore. Porque todas as bandas na época curtia muito metal, muito rock pesado, né? Rock pesado. E a gente tinha essa banda de hardcore que era a Eutanásia. E o Fabinho fazia cover na época do Ramones, que era o Ed, o começo do Ed era cover de Ramones, The Clash. E aí quando a gente sempre produzia. Sempre fazia festas junto, fazia show. Aí eu montei o Carna Real, que é uma banda de reggae. E o Ed com o Fabinho e Roger May, que já montou um formato autoral. E aí gravaram Sonic Mambo. E a gente com o Caia do lado ali. E tava sempre convivendo, fazendo festas juntos. E convivendo na mesma área. E curtindo as mesmas coisas, as mesmas praias. E a gente tá muito presente no Ed. E a gente entrou no Ed assim naturalmente, sabe? Já conhecia as bandas, já foi uma coisa natural. Em 1996 eu participei do movimento Alto-Falante, no Alto Zé do Pinho, que era uma banda de reggae, Nanica Papai. Foi a minha primeira banda. Depois a gente começou a se misturar com o pessoal lá do Sítio Histórico. No caso eu me misturei com o pessoal do Sítio Histórico de Olinda, o centro de Olinda. E aí teve a roda. Aí depois a gente começou a se encontrar com o pessoal do Ed, né? Eu já tocava com vários artistas, né? Erasto Vasconcelos. Comecei a tocar num grupo de maracatu, que era um maracatu que era estilizado. Era um grupo que tinha uma banda, tinha uma representação. A gente mostrava
a dança, o ritmo e a dança. Não era só maracatu, tocava coco, ciranda, tudo. Misturava tudo e representava como se fosse um grupo popular de palco, né, mostrando um show. Em 1994 eu tocava em banda marcial, né? Eu tocava trompete, aprendi a tocar trompete, e a minha primeira incursão, vamos dizer assim, extra-escola, né? Eu comecei a tocar, tive experiência de tocar em orquestra de frevo de rua, né? Carnaval, essa coisa toda. E aí não demorou muito para eu me enturmar com o pessoal, para tocar em outras bandas, né? Eu comecei na cronologia, Nanica Papai, que era um reggae. Depois eu toquei com o pessoal que era Spider Incognita Rap, que era um funk americano, funk soul, tipo James Brown, essa coisa toda, misturado com hip hop, né? E aí eu entrei com o pessoal da banda Roda, né? Aí eu fui começar a frequentar o sítio histórico e conheci nesse meio tempo o Kiki Hobby, que eles tocavam na banda de reggae de baile, mas Bob Marley e tal. Comecei com Punches, Companhia Acme, que era a mesma banda que mudou de nome, e aí já veio o Ed. Eu era no colégio, as primeiras, segundo, aí já veio o Ed, em 89. A gente precisava de uma banda para um concurso do colégio, e a banda que eu tocava, ninguém era do colégio, não podia, tem que ser uma banda do pessoal do colégio. Eu montei uma banda na sala de aula, tinha um cara que tocava bateria, tinha um amigo meu, Maninho, que tocava guitarra, e eu digo, Maninho, tu vai tocar baixo. E aí tinha Silvio Smith, que era um cara que cantava, e aí foi a primeira formação do Ed. Mário, Maninho, eu e Silvio. Escreveu essas duas músicas, depois também num festival de música em Olinda. Olinda sempre foi um lugar que a gente se encontrava para paquerar adolescente, né, e curtir som, curtir muita música na rua, né, um lugar que todo mundo se encontrava, né, então tinham vários núcleos, né, e ao mesmo tempo convergiam lá nos bares, nas festas e tal. E aí a gente foi se misturando, né, conhecendo uns aos outros e se identificando musicalmente e somando, gerando formações, né. O sítio histórico de Olinda, ele é um lugar que ele inspira música. Então o carnaval é uma coisa que vem gente de todo lugar do mundo. E Olinda é uma boemia. O sítio histórico vive uma boemia, é um bairro que desde então, que eu conheço pela cidade, muitos artistas moraram em Olinda, Alceu Valença, Zé Ramalho, Elba Ramalho, Azevedo, passaram uma temporada em Olinda, né? Quando eles vieram de suas cidades, vieram morar na capital. E Olinda tinha um jeito, uma forma de morar, um lugar pacífico, tranquilo para os maracatus. E tem toda a cultura, né, popular da cidade. O Grêmio de Frevo, a orquestra de Frevo, né, várias orquestras. O Grêmio Henrique Dias também, que era um núcleo de formação. É um celeiro, né? Um celeiro de música. E a gente aí no colégio a gente começou a fazer festa no colégio para tocar, e como não acontecia nada desse tipo, e na época, final dos anos 80, não tinha lugar para tocar, não tinha, só metal, sabe? E a gente era tipo uma banda punk, o rock meio punk, porque era a nossa escola mesmo, mas a gente tocava outras coisas no meio, já tinha outros interesses. E até que eu bati um dia na porta de um bar e falei que estava a fim de fazer um evento e tal, e aí a dona do bar e o dono compraram a ideia, que são amigos meus até hoje. A gente fez o primeiro evento e estava super certo. Eu lembro que no primeiro abril para o rock deu tipo 300 pagantes. A gente fez um show, a gente não foi chamado. A gente fazia show, lotava. Era a única banda em Pernambuco que lotava. Quando a gente fez e pegou, a gente virou um sinônimo de festa bacana, assim, de show. Então teve um dia antes, a gente tocou e deu 800 pagantes. O Abicoca eram 18 bandas, entre elas Chico Sainz, Mundo Livre, muito no início. E a gente sozinho, com Devotos, botou 800 pagantes, os caras botaram 300. A gente fez, e aí estigou, aí veio o Mangue Beats. Só que a gente não tinha ainda uma música, nessa época a gente estava atrás da música da gente. Mas eu sabia que minha música não era um rock, como o mercado dizia que era o rock. Eu queria fazer uma música brasileira. O Sonic Mambo foi a gravação, aí quando a gente foi para uma gravadora, aí já era 96, a gente passou tipo de 91, 92 até 96, ensaiando todo dia, fazendo música. A gente gravou nesse período aí umas 8 ou 9 fita demos, e tudo aprimorando. Foi daí que veio Quando a Maré Encher, foi Buraco de Bala, O Céu, um monte de música que surgiu nessa época. Quando a Maré Encher, eu acho que foi uma música muito influenciada por Chico Sainz, as músicas dele,
que a gente deu a sorte, né, de ser contemporâneo dele, eu amigo pessoal e tal, numa época de uma criatividade rara, né, de uma pessoa que alcança um nível de criação fenomenal como ele. E aí, logicamente, eu me influenciei. Eu tive a sorte de estar no meio disso tudo e ter conhecido essas pessoas. Para me dar coragem a fazer essas escolhas de ser músico, etc. Para ter como professor ali do lado, como mestre, porque a gente convivia e era um mestre. E por ser muito deles, o Ciba, o Chico, o 04, o Otto, depois chegou o Lirinha, é muita gente, Roger, Karina, é muita gente bacana, que tem um trabalho muito interessante, que estava junto, estava na mesma época, no mesmo lugar. A gente deu essa sorte também, e um alimentava o outro, né? Eu fazia arquitetura, um amigo meu assistiu uma aula que falava do código e símbolos e signos dentro das favelas, que eram diferentes dentro dos centros urbanos, onde o poder público dá atenção. Que numa rua aqui você tem toda rua, toda esquina você tem o nome da rua e a numeração. Lá não, lá você vai chegar numa placa de gasolina, vai entrar e depois tem uma casa aqui, tem uma parede de papelão, você entra e aí a música é isso. E tem um canal no Recife, na principal artéria que corta o Recife, Agamenon Magalhães, Avenida Agamenon Magalhães, entre as duas avenidas e de volta tem um canal. E ali era meio que um parque de diversão desses moradores das favelas que ficavam em torno de parte dessa avenida. E aí eu quando a maré encheu e tal. Roger Mendes chegou com a linha de baixo. A gente adorava Beastie Boys nessa época. Era bem influenciado por Beastie Boys e Chico Sainz, a letra e as temáticas pelo Mangue e as partes rítmicas por esse hip hop tocado da época, do começo dos anos 90. É uma música de 93, 94 e que Chico Sainz adorava. E quando o Chico morreu, os caras foram gravar o álbum e achou que essa música caía bem no repertório porque falava de uma coisa, era uma temática, maré, mangue e tal. E para quem conhece Recife mais ainda, porque consegue visualizar exatamente o que é. E gravaram, aí foi sensacional, porque era uma primeira música minha que estava sendo gravada por um grande grupo, ainda mais um grupo que eu adorava e tal, que eu curto muito. E depois, um dia eu estava não sei, eu acho que era uma turnê na França, com a Orquestra Santa Massa. Aí um cara me encontrou, aí fez, rapaz, que legal, né? Cassiela gravou tua música. Eu digo, Cassiela gravou minha música. Pô, nem pediu, ainda brinquei assim, ela nem me pediu, pensando que era brincadeira. E não era. Ela tinha gravado e tal. Eu fui atrás de saber o porquê, porque alguém tinha liberado e não podia. Porque o contrato que eu tinha com a editora, eles teriam que me perguntar se eu liberava. Lógico que eu ia liberar. Mas era um começo que eu estava começando a lidar com essas coisas de direito autoral e estava aprendendo, queria aprender mais. E mesmo desde essa época até hoje, até um mês atrás, eu estava sendo roubado e por conta de que é muito complexo essa coisa do direito autoral. Roubado porque alguém no YouTube, por exemplo, subiu nossas músicas e botou cobrando. Então, se você procurava nossa música e ia bater na página dele, toda vez que você ouvia nossa música e via, o cara recebia, e não a gente, que é o autor. Mas enfim, aí foi sensacional. Com a grana dessa música, ela tocou no Rock in Rio. Tocou 2 vezes, tocou a Nação e ela no mesmo dia. O direito autoral dessa música do Rock in Rio, rolou a grana que eu usei para gravar o original Linda Style. E começou a viajar também para os estados vizinhos. Depois foi para o Rio, muito para o Rio, para as ilhas. Começou a vir para São Paulo em 94. Fez uma turnê de Guaramirim, Brasília, Curitiba, Campinas, Americana, Santa Bárbara, Piracicaba, Rio de Janeiro, São Paulo 2 vezes, Rio de Janeiro 2 vezes e Brasília, falei, e Minas. Tudo isso com fita dentro. 30 dias de ônibus de linha, viajando o Brasil todo com fita dentro, 2 bandas. Fazia essas coisas, vinha direto para São Paulo, vinha direto para o Rio, tudo sem disco. Quando foi ter o Sonic Mambo já era 98. Cara, mas era como tem que fazer. Aí a gente fez uma base de público. Quando a gente chegou no Sonic Mambo, a gente já tinha alguns lugares pelo Brasil
que já conheciam e com CD era voltar para lançar, entendeu? E foi assim que a gente vai fazendo até hoje. Tudo independente, porque o CD foi por uma gravadora, mas os caras não trabalharam, só gravaram e depois se esqueceram, mudaram. E a gente fazia tudo independente. E é assim até hoje. Quando chegou no Sonic Mambo, que a gravadora não trabalhou, a gente ficou uns 3 anos, cara, esperando e preso no contrato, e a gravadora não trabalhava. A gente criou a gente juntou grana, alugou uma casa em São Paulo, se preparou todo para poder fazer o lançamento da melhor maneira e começar a carreira do LP da melhor maneira, e a gravadora não trabalhou. Aí isso gerou muita frustração na gente, porque a gente estava numa idade X, 27, 28 anos, precisava realmente botar um pé no profissionalismo de fato, né? E isso causou muita frustração. Eu já estava tocando com Berna e Roger, na época Karina Butt tinha saído, formou com Mate Florzinha, Eremita não continuou na música, aí Berna também não quis continuar, eu acho que muito por conta dessas frustrações de um contrato não cumprido pela parte da gravadora. E aí eu parei, a gente conversou, Berna fez, não, eu vou sair, a gente, tudo bem, Berna. Ele montou estúdio e é um parceiro até hoje, a gente grava com ele mixa, ele que fez a mixagem do Morte e Vida. O Roger foi amadurecendo o trabalho dele solo, que veio a ser um bom sucesso Samba Clube, e eu chamei Kiki Hobby. E a gente sempre dividia palcos assim, tinha uma afinidade, um frequentava a casa do outro, ia pesquisar vinil, um emprestava para o outro som, para referências, e a gente existia uma certa amizade, fazíamos festas juntos, tudinho, e daí foi natural. Quando teve a separação da formação do Sonic Mambo, naturalmente Fábio Trumer, já pela afinidade musical e pela proximidade, chamou eu e meu irmão, que já fazia parte do CAIA, que já estava pronto, mais ou menos a cozinha. Então a proposta, a princípio, era justamente reformular esse som do Ed. Não repetir o rock and roll. Sim, rock and roll. O Ed sempre faz isso. Ele tem a essência, o Ed tem a essência, mas sempre a gente busca não repetir o que foi feito, tá entendendo? Sempre tá, por mais que soe estranho algumas canções, mas vai ter uma coisa ali do Ed, sempre tá vai se ter, renovando, sabe? Né? Sempre se renovando. Entrou Kiki Hobby na banda, logo depois entrou Ureia, 2002, por aí 2003, e André entrou em 2005, 2006. Teve uma mudança, né? O Ed tem uma escola mais hardcore e tal, e foi mudando um pouco mais, chegou mais pro samba, uma bossa nova, misturando o punk também com a música regional, foi bem bacana. E aí os meninos me avisaram que o tecladista do Ed, ele não ia mais participar da banda, ele pediu para sair, né? E tinha essa vaga, e eu era um cara assim, que estava já amigo do pessoal do Ed, né? Então surgiu esse convite de eu fazer parte tocando trompete e teclado. Só que eu não gravei o original Alien Style, eu errei do disco nesse período, e aí posteriormente a gente começou a trabalhar o que foi o disco depois do sucessor do Alien Style, foi o Metropolitano, exatamente. A primeira formação era mais roqueira, não conseguia tocar as coisas mais brasileiras que eu fazia. E a segunda formação é menos roqueira e conseguiu tocar as coisas mais brasileiras que eu fazia. Aí veio o original Linda Style, uma formação diferente, uma musicalidade diferente. O Linda Style, ele é um disco, teve uma mudança grande, né? A partir do Sonic Mambo, o original Linda Style ele já veio com outra pegada, né? Ele já teve ficou mais musicalmente variado, de ritmos, de coisas. Aí tem a questão, a música protesto também, só que a gente mudou um pouco, em vez de ser uma levada de punk rock, a gente botou uma bossa nova, botou um frevo, né? Um frevo, não um frevo original, um formato original, um frevo que a gente toca de jeito de baixo, bateria, guitarra, de percussão, as coisas assim. E André chegou no momento em que a gente precisava de um trompete, e ele já tocando teclado, que o tecladista saiu, e aí ele entrou. E o Metropolitano, e ele já veio na hora certa para gravar o Metropolitano, que tem já era o Metropolitano, uma grande parte do repertório já eram músicas que existiam já no Ed. Já tinha no Ed essas músicas, uma grande parte, e ele só fez a adaptação com o formato original do Style. Quando eu entrei na banda, que eu vi que mudou o ritmo, uma coisa meio bossa nova, eu
já viajava na onda mais punk e tal. Eu estranhei também. Aí rolou um choque de cultura, né, pra muita gente. Então, mas ao mesmo tempo, já estamos aí numa estrada grande, com essa formação nova. E muita gente, esse povo que reclama, feito eu também, cheguei a reclamar na época, me adaptei e vendo que a questão era de mudança, né? Questão de evolução musicalmente da banda. Claro, porque até mesmo tiveram duas mudanças assim, foram chaves, foi do Sonic Mambo pro Original Style, a banda praticamente acabou, né? Porque são outras pessoas, continua apenas Fábio Trumer, né? Quando chega essa nova formação, Kiki Robb se junta com o Ureia e com o outro tecladista, no caso Pierre Leite, eles criaram, junto no coletivo, essa produção do Original Style, né? Foi gravada aqui em São Paulo também, uma parte lá em Recife. E aí eu entrei posteriormente para fazer carnaval, né? E aí Pierre não pôde participar mais e eu assumi a função, né? Acumulei a função de tecladista e trompetista. Mas é natural, né? Porque aí a gente tem que buscar a nossa própria identidade, né? Brasileiro, recifense, Olinda, Pernambuco, frevo, samba, tem tudo lá, né? No Original Olinda Style a gente conseguiu essa formação de banda e essa formatação musical que funcionou bem. Da cozinha de Kiki Robb, com as minhas composições, com Ureia, percussão, fazendo as vozes também, o André entrando e harmonizando com uma técnica diferente, assim, mais complexas, fazendo arranjos com harmonias mais complexas. Então eu peguei todas essas músicas, as músicas que eu tinha feito depois, na época, e as músicas antigas que eu nunca tinha gravado ou tinha gravado em demos com o Ed antigo, e gravamos o Original Olinda Style. Proporcionalmente, aí sim, um estudo estético holindense. Eu fui morar só e tal, em Olinda, e comecei a fazer observações sobre o cotidiano olindense, sobre as pessoas, sobre os hábitos de domingo, de segunda, de tudo. Carnaval no Inferno é um disco que a gente tava uma temporada aqui em São Paulo, teve uma época que estava na Europa, a gente tinha passado 3 temporadas praticamente na Europa, e isso circulando pelo mundo, a gente foi escutando outras sonoridades também e tal. E na sequência a gente voltou para São Paulo, veio para cá e começamos a gravar aqui, né? Aí tem uma direção de peso, participou, Buguinha Dub. Aí produziu o disco. Ele produziu o disco, a qualidade musical que ele tirou, assim, muito boa. Assim, gravação de rolo de fita, gravação, né? Aquele gravador de rolo antigo, né? Analógico. Então tem uma diferença. E aí vem o Veraneio, né? Veraneio já foi com outro produtor, com Bid, que é aonde chega, né? O original, o Carnaval no Inferno, Buguinha, Veraneio já com Bid, que é um grande produtor musical também, que aí tem uma sonoridade maravilhosa também do disco, a música também vindo já encaminhado desde o Carnaval no Inferno, já pegando aquela sequência também. Buguinha acrescentou muito, Lenza, vários produtores, né, musicais, deu essa característica mais profissional. E a gente também, pela convivência com o estúdio e essa relação de sempre estar buscando ser profissional, profissionalizando, naturalmente o som deu uma evoluída, né? E a gente já chegou mais ou menos sabendo qual som, qual aspecto que a gente queria atingir naquele CD, né? Por exemplo. E na sequência veio o Morte e Vida, né? Que o Morte e Vida ele já veio, né? Mas com a gente, o Fábio fazendo a produção, né? A parte musical também, dirigindo, a gente, né? A banda praticamente dirigindo, como foi o Original Style e como foi o Metropolitano. Sim. E o mais atual agora, que é o Mundo Engano, e já uma produção de outro cara top também, que é o Pupilo, né? Sim. Que é um outro disco, outra sonoridade. Quando a gente assume o disco, a gente tem uma característica nossa, né? Eu falo dos discos que foi praticamente a banda quem produziu. Já o
o Carnaval do Inferno, Veraneio e o Mundo Engano outro olhar, outro som, é um olhar de quem, dos produtores, olhando a gente tocando e eles dando ideias de fazer uma mudança. Acabou que a gente conseguiu sistematizar uma forma de se autogerir não só como músico, né, mas como profissionais, de ter uma empresa, a banda funcionar e ter essa rotina de cronograma todo ano, né, a gente ir para as capitais e ter essa direção como profissional mesmo, sabe? E ter esse controle da nossa carreira. E isso proporcionou pra gente uma independência, literalmente, né? Você se auto-intitular independente hoje em dia é muito complicado, porque automaticamente a gente depende de toda uma cadeia, né, produtiva, né? Acho que a gente só teve a acrescentar, né? Foi um crescimento gradual, né? E é muito importante quando você cresce devagar e sempre, do que ter uma carreira meteórica e você não conseguir se manter, né? Não só na questão de vendas e também de administrativamente, né? O que entra, a gente investe na banda e vai rodando, então tem um público, né? Isso aí que gera, né, a nossa gasolina para poder rodar, para poder circular, né? Eu toco, tem o Ed, né? Aí toco na Academia da Berlinda, que é uma outra banda, já um gênero musical diferente, entre aspas, não rotulando muito, mas como fosse uma música caribenha, cúmbia, uma coisa, uma pegada ali, uma pegada de Pernambuco, sabe? É a Academia da Berlinda. Aí tem os outros projetos que ainda não são autorais, que é o Malícia Champion, que eu e ele participa junto. Tem um bailão assim, um bailão, MPB, toca músicas de Erasmo Carlos, de Pepeu Gomes, é bem variado o repertório, década de 80, isso aqui. Tem um outro projeto também que é Forró Lindense, que eu já toco músicas do Ed, Academia da Berlinda, Nação Zumbi, Otto, os amigos, tudo em forró. É uma formação que toca as músicas da minha banda e de outros amigos em formação de forró. Aí tem outras brincadeiras, eu tenho uma banda de reggae também, eu e ele também. Outra banda de reggae, que é Reggae Express, que é uma brincadeira também, que a gente fica tirando um som. Um encontro de amigos, assim. Aí tem um outro forrozinho, que já é um trio, uma coisa menorzinha, tudo para poder se virar e poder sobreviver na música. Além do Ed, assim, eu tô trabalhando com o Júnior Black, né? A gente teve a oportunidade de gravar o segundo disco solo dele agora, é um grande cantor lá de Recife. Já toca com o DJ Dolores também, ele e tal. Mas, e tem o Malícia Champion. Malícia, o reggae que a gente vai tentando priorizar também, porque não adianta você tocar em muitas coisas e perder o foco, né? Assim. Na verdade, eu fico praticamente vendo formação, vendo esquema de repertório, fechando alguns shows das outras bandas, né? Malícia e diante, que são outros projetos. Aí eu fico mais como se fosse um escritório na minha casa para fechar alguns eventos, alguns shows das outras bandas, pesquisando, tocando. O esporte eu tô meio paradinho, né? Do esporte é só o meu time de futebol, que é o Esporte Clube do Recife. Aí eu fico assistindo. Eu gosto de futebol, de bater uma peladinha, mas eu tô um pouco, né, tô no departamento médico. Atualmente, assim, eu tô focado em montar um estúdio em casa, mas é um estúdio amador, vamos dizer assim, não é de profissional. Seria mais para minha produção mesmo, para eu ter minha demanda em casa, porque eu não precisar estar indo para outros estúdios, né? O lance de deslocamento de equipamento e tal. A gente gosta de futebol, né? Recife é muito futebol, tem praia, né? Essa coisa toda, muita festa o ano inteiro. Né? Cinema sempre, cinema de Recife. O cinema é uma coisa que a gente chega a participar junto também. Fazer trilha, filme, tá sempre... Mas basicamente é conspirar, né? Você está sempre conspirando, tem o lance dessas mídias digitais, né? Sempre compartilhando, tentando massificar de alguma forma a informação das bandas e tal, ter a sua própria divulgação, né? A gente vai amadurecendo, melhorando ou piorando, mas nos círculos, né? Aí a gente, para chegar num patamar e manter isso, realmente requer um pouco de renovação, né? E ao mesmo tempo também a questão da musicalidade, a gente consegue ter coisas reflexivas de protesto, nesse caso, mas com harmonias, com os arranjos, que dá para se divertir também, dá para dançar e absorver uma mensagem realmente reflexiva
que tem uma mensagem, né, importante para a gente evoluir, né? O Cana Real, que é uma banda de reggae com influência de rock, com influência de ragamuffin e outras pegadas. E tem o 3R, que é tipo uma guitarrada, são 3 pessoas, eu, meu irmão e um guitarrista, que é instrumental, é um som instrumental. É surf music. É surf music, guitarrada, the pops, assim, é tipo uma linha mais instrumental, né? Pronto, eu tô nesses 3 projetos. Gosto muito de reggae, gosto de MPB também, algumas coisas. MPB. Jorge Ben É um deles. Aquela coisa, a evolução natural de você estar um pouco mais maduro e ter essa reflexão de a gente não fazer o que havia feito, essa preocupação de ter vamos fazer canções, porque quem chegou na verdade com essas composições, a maioria é Fabinho. E eu acho que a gente chega para introduzir ali as bases, fazer a produção É justamente isso, é a não renovação do que já vinha feito. Então, se você para observar, letras são também mais sociais, né, contextos sociais, assim como a pegada da banda também tem sua E particularidade. teve a produção de Pupilo, né? Que Pupilo foi importante para dar essa cara do Mondigano. Verdade. Tipo assim, a gente investe muito, né? É uma banda que nunca teve lei incentivo, sempre produziu as mesmas coisas, festas e tal. Sempre teve essa coisa do punk, da filosofia punk. Faça você mesmo, não espere por ninguém. E a gente tem essa pegada de estar sempre se reciclando, sempre se programando, fazendo os contatos. E isso tudinho reflete no som. É massa ter uma formação de muitos anos. Gravamos praticamente 6 álbuns com essa mesma formação, 4 com certeza. E porque ele dá recursos, né? Principalmente no palco, lhe dá entrosamento. Ao mesmo tempo, conviver com as pessoas há muito tempo também, você passando por cima de momentos ruins, de convivência e tudo, você amadurece esse lado e você se torna uma pessoa melhor por conta desse laboratório louco que é 5 machos adultos trabalhando junto, e viajando junto, e vivendo junto, e ganhando junto, e perdendo junto. Mas é bom porque a gente amadurece isso, né? E isso, de certa forma, vem para a gente, para o todo. E eu acho que agora, nesse último álbum, a gente conseguiu chegar no formato que eu acho que eu já quero realmente fazer diferente no próximo, com o Ed, sabe? Porque eu acho que a gente já chegou nessa formatação da nossa música e já vai correr o risco de estar se repetindo. E no momento eu não quero me repetir. Pode ser que daqui nos próximos sim. Mas a minha motivação para fazer agora um próximo é tentar fugir muito do que a gente fez. Não sei se é possível e tal, porque, como eu falei antes, a gente não tem controle. A gente não pensa a música que quer fazer e faz ela. A gente pensa a música que quer fazer e ela se faz. Hoje, vendo a trajetória que o Ed seguiu, eu acho bem legal. Fico feliz, meio realizado com isso, onde a gente chegou até agora. E onde a gente vai chegar, a gente não sabe, nem quer saber, na verdade, porque o barato de compor e fazer música é iluminar partes escuras depois que você faz. Lugares que você estava indo às cegas e de repente ilumina e você enxerga mais uma parte. E aí depois segue as cegas para outra e enxerga mais uma parte. Não saber onde vai chegar.